Boa noite. Este sábado, a entrevista Antena 1 Económico ao Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, Professor José Almassa. Obrigada por estar aqui connosco na Antena 1, nesta entrevista conjunta com Tiago Freire, do Diário Económico. Obrigado, eu. Desde o dia 1 de fevereiro, o Instituto de Seguros de Portugal passou a designar-se a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e, portanto, ao longo da entrevista vamos falar em autoridade, apesar de muitas coisas se reportarem ainda ao tempo do Instituto. E foi realmente ao tempo do Instituto, em setembro de 2012, que tomou posse e, nessa altura, referiu que gostava de introduzir na sociedade, e era uma das suas bandeiras, uma cultura seguradora. Efetivamente, passados estes anos, conseguiu de algum modo transformar a sociedade, ou os portugueses continuam sobretudo a fazer os seguros obrigatórios e a não ter apetência para o resto dos ramos? Obrigado. Houve a ideia é essa e mantenho, não é? Com toda a sinceridade posso dizer que ainda não se conseguiu incutir essa tal cultura seguradora. Não se conseguiu porquê? Porque não nos esqueçamos que andámos num período que estávamos sobre a Troika, debaixo do controle da Troika, e que havia limitações, a economia não cresce, e quando a economia não cresce, os seguros não crescem, não é? Portanto, e aqui, quando falamos em seguros, é bom que façamos aqui a distinção em duas vertentes. Uma delas que são os seguros de vida, não é? Portanto, onde o setor segurador desempenha um papel bastante importante como canalizador das poupanças. Isso é uma realidade e posso dizer que, por exemplo, os dados de 2014, portanto, relativamente aos seguros de vida, neste momento já estão ao nível do 2009. Ou seja, caíram. Houve uma recuperação portanto, dos produtos de poupança. Portanto, os produtos de risco mantiveram-se ao mesmo nível, à volta de 900 milhões de euros, e os produtos de poupança são à volta de 9 mil milhões de euros, que estão ao nível de 2009. No não-vida, portanto, que é uma situação totalmente diferente, que é aquele que está diretamente relacionado com a economia real, não é? Está relacionado com, se não há emprego, portanto, não há emprego, não há seguros de acidentes de trabalho. Se, portanto, há crise, como tivemos debaixo da crise bastante profunda, vendem-se menos automóveis, portanto, há menos seguros de automóveis. Portanto, as exportações que cresceram um pouquinho, portanto, houve, portanto, com a dinâmica da aposta nas exportações, os seguros de exportação, esses cresceram. E houve outro tipo de seguros que também cresceu, portanto, que foi os seguros de saúde. Reflexo também do próprio sistema de saúde, que acabava por não ser suficiente em alguns casos. Não dar resposta. Não, mas o curioso e acho que é bastante interessante perceber-se é que normalmente quando pensamos nos seguros de saúde, às vezes pensa-se que são as empresas que fazem os seguros. Aquilo que se verificou, por exemplo, no último ano, houve um crescimento nos seguros individuais. Ou seja, as pessoas já começaram a ter consciência de que, para terem os cuidados de saúde mínimos que necessitam, que o Estado não lhes consegue dar e, portanto, o seguro é complementar, não é? E, neste caso, eu diria que não é só complementar. Eu diria que quem faz o seguro de saúde depois não vai ao Estado, não é? Portanto, acaba por pagar a saúde duas vezes, não é? Porque paga a segurança social e depois não vai lá e, portanto, faz o seguro de saúde, não é? Portanto, em termos gerais, podemos dizer, reportando ainda à questão inicial, que essa cultura ainda não existe, ou seja, tendencialmente os portugueses fazem os seguros obrigatórios, exceção feita à área da saúde. À área da saúde. E também, nos outros seguros, tirando os seguros obrigatórios, essas pessoas fazem, não é? Mas, como eu disse, está tudo relacionado com o poder de compra, não é? Portanto, se não há rendimento disponível, não havendo rendimento disponível, portanto, não há, as pessoas acabam por usar o rendimento disponível que têm em coisas que entendam mais prioritárias e de primeira necessidade, não é? E, portanto, acabam por deixar os seguros para uma segunda ordem, não é? Claro. Os seguros são, historicamente, e não é só em Portugal, vistos como algo de que as pessoas têm necessidade de fazer, ninguém faz por gosto, faz para se precaver de situações que acontecem na vida, mas normalmente as pessoas, os seguros não gozam de uma reputação extraordinária, não só em Portugal, é aquela situação que nós temos sempre, de inúmeros relatos de que quando temos que contactar com uma seguradora há sempre muitos problemas.
esta imagem e estes comportamentos têm-se alterado nos últimos anos com mais alguma profissionalização que temos assistido? Sim, totalmente. Portanto, essa realidade é uma realidade antiga, não é? Portanto, isso hoje não se verifica. Vamos ver. Nós, portanto, na Autoridade de Supervisão, desde 2010, portanto, que temos uma atenção muito grande à parte daquilo que é o consumidor, o atendimento ao consumidor. Posso-vos dizer que as estatísticas e os dados publicados sobre o grau de satisfação do setor segurador dentro do setor financeiro é aquele que tem o maior grau de satisfação. Os últimos dados publicados mostraram isso. Portanto, o setor segurador deixou de ser, portanto, aquele setor em que as pessoas desconfiavam, não é? Portanto, mas que hoje, portanto, as pessoas têm confiança no setor. E têm confiança porquê? Porque o setor segurador é um negócio, portanto, os seguros, o negócio dos seguros, um contrato de seguro, é um negócio de confiança também. Portanto, é um negócio de confiança onde as redes de distribuição e, portanto, a maior parte desse tipo de seguros, digamos, que são aqueles que fazem parte da economia real, os seguros não vida, não é? São distribuídos cerca de 70% por mediadores e corretores. E, portanto, há uma relação mais estreita com o consumidor de seguros, não é? E aí isso tem feito também, melhorado essa imagem, na medida em que há uma maior profissionalização por parte dos mediadores e dos corretores, o que lhes permite dar melhores informações e, portanto, esclarecer, portanto, os tomadores de seguros e os segurados dos direitos que têm. No caso, por exemplo, e acaba de falar dos direitos, Sim. E isso leva-me logo para uma questão que tem a ver com a questão dos seguros de automóvel, onde assistimos a uma grande concorrência entre empresas e muitas vezes as pessoas questionam-se como é que é possível ainda oferecer menos. Está-me a dar mais e está-me a oferecer menos. E é essa pergunta que eu também lhe faço. Há aqui algo de errado nesta forma como as empresas se apresentam concorrencialmente ou, efetivamente, o mercado aqui está a funcionar corretamente? Vamos lá ver. Já agora deixe-me ir à origem, ao back to the base, portanto, ao princípio da origem do seguro em si. Vamos lá ver. O setor segurador, portanto, e o negócio dos seguros tem por base o mutualismo. A mutualização do risco. Ora, e a mutualização do risco faz com que há uns estão a pagar para outros, não é? O que é que aconteceu nos últimos anos? Estamos a falar no ramo automóvel, que certo. É o que se verifica hoje, mas houve, desde 2009, situações, por causa do ramo de acidentes de trabalho, que verificou-se uma luta desenfreada, portanto, uma concorrência desenfreada de preços no acidente de trabalho, em que nós tivemos que atuar nesse sentido. Posso dizer que os prémios de acidentes de trabalho vinham a cair todos os anos, desde 2009, e 5%, 6% ao ano. Portanto, em 2009, os prémios de seguro de acidentes de trabalho eram 750 milhões de euros. Em 2014 são 450 milhões. Okay? Portanto, há menos de 300 milhões. Isto porquê? Por um lado, atribui-se a uma concorrência que se verificou entre as companhias para terem cota de mercado, baixavam preços, mas também porque há alterações, existiram alterações na tipologia do risco. Ou seja, como passou-se a fazer menos seguros de construção, que têm tarifas mais altas, os prémios baixam também. Portanto, baixou por duas razões. Por efeitos do risco, que é um risco menor, portanto, se o risco é menor, cobra-se menos, não é? E baixou também pela concorrência que se estava a fazer, baixando preços para ter cota de mercado. Ora, isso foi uma situação que nós, portanto, atacámos, metemos mãos à obra em novembro de 2013, onde as 16 seguradoras que exploravam o ramo acidentes de trabalho, 12 apresentavam resultados técnicos negativos. Ora, isso é uma situação que, sob o ponto de vista da gestão seguradora, não pode acontecer. Portanto, a gestão seguradora tem que ser feita tendo em conta que os prémios são recebidos à cabeça, portanto, o ciclo de produção está invertido e, portanto, tem que ser feita de forma que os prémios que recebem hoje têm que ser suficientes para responsabilidades futuras. Ora, e nós, dessas 12 que estavam com resultados técnicos negativos, obrigámos a fazer um plano de reequilíbrio técnico.
plano de reequilíbrio técnico foi presente no final de 2013, onde já teve os seus resultados. Portanto, se for consultar os dados da produção do ramo acidentes de trabalho, que vinha a cair todos os anos 5, 6%, de 2013 para 2014, resultante da nossa atuação no mercado, os prémios de acidentes de trabalho cresceram para 1%, 1,2%. O que é certo é que há uma inversão da tendência que se passava nos anos anteriores. E no ramo automóvel está a passar-se agora a mesma coisa que se passou nos acidentes de trabalho? São situações diferentes. Então? Vamos ver. O seguro de acidentes de trabalho é um seguro de longo prazo, não é? Porque as pensões, portanto, quando há que pagar pensões, elas são de longo prazo. E, portanto, nós, na altura, demos às companhias 3 anos para fazer um equilíbrio técnico, para equilibrarem as contas. Sim, isso já percebemos. Agora no automóvel. Sim, mas o automóvel eu explico já. No automóvel, o que é que acontece? O ano passado, e, portanto, no ano anterior, em resultado da crise em que vivíamos, vocês iam à rua e viam que havia menos carros na rua. Portanto, havia menos gente a circular na rua. E se havia menos gente a circular, havia menos sinistralidade. E, portanto, a sinistralidade baixou. O que fez com que, durante 2014, houve uma tendência para baixar os preços. Portanto, os preços baixaram para aí, os prémios baixaram no automóvel para aí 2% em 2014 relativamente a 2013. Mas isso é uma situação que vai ter que se inverter também, como aconteceu com os acidentes de trabalho. Portanto, porque aquilo que se prevê com o maior crescimento que estamos a apontar, um crescimento económico para este ano, que a economia vai crescer mais qualquer coisa do que fez no passado. Também há mais carros a circular. Portanto, não basta vermos que há mais carros a circular. Portanto, o índice de sinistralidade vai aumentar. Ora, se o índice de sinistralidade vai aumentar, portanto, é natural que, seguindo este princípio da mutualização do risco, os prémios do ramo de automóvel, vão ter que aumentar também. Portanto, não podem, esta tendência para a queda que se verificou em 2014 não pode continuar em 2015. E que, do seu ponto de vista, está justificada por aquilo que acabou de dizer. Agora, lembro-me também de ter alertado para as campanhas agressivas que existiam relativamente a este ramo automóvel. Isso continua a verificar-se ou, do seu ponto de vista, não? A ver, eu consigo manter com as administrações das companhias um diálogo muito estreito e bastante produtivo, no sentido de lhes chamar a atenção e, portanto, de lhes apelar até para o seu alto profissionalismo que têm demonstrado e pela prudência que eles têm que ter na gestão das seguradoras, que só assim também foi possível, durante estes 3, 4, 5 anos de crise, o setor segurador ter-se aguentado e não sofreu o que outros setores sofreram, não é? Portanto, em que mostrou, durante estes 5 anos em que estivemos em crise, apresentou resultados positivos, teve crescimento, portanto, tem vindo a recuperar, não é? Teve também uma situação onde o mercado responde às necessidades, portanto, as pessoas, o nível de satisfação tem vindo a subir e, portanto, e não foi preciso, e é um setor que está sustentável, portanto, é sustentável e não foi preciso apoio do Estado para nada. Não houve nenhuma seguradora que fosse pedir dinheiro ao Estado, portanto, funcionaram todas por elas. Eu posso dizer que, por exemplo, os níveis de solvência das seguradoras em 2014 relativamente a 2013 subiram. Portanto, temos uma margem de solvência de 213%. Já teremos a oportunidade de falar, entretanto, sobre isso. Mas o que eu queria perceber é: a autoridade vai fazer alguma intervenção mais pública na parte do seguro automóvel, como fez em relação aos seguros de trabalho, ou está um bocadinho ainda nesta tentativa de sensibilização e de apelar ao bom senso das companhias? Vamos ver, a intervenção que nós fizemos não foi uma intervenção pública, foi uma intervenção privada, foi dentro das companhias. Mas foi noticiada. Foi dentro das companhias. Pelo Diário Económico, felizmente. Sim, portanto, foi dentro das companhias. Essa situação em relação ao ramo automóvel, já temos vindo a falar também sobre isso. Já o ano passado, quando se começaram a praticar preços e a fazer essas campanhas agressivas para baixar preços, eu alertei algumas seguradoras que estavam a fazer essas campanhas, chamando-nos a atenção de que não podia ir por aquele caminho. Porque é evidente que, enquanto no ramo acidentes de trabalho demora tempo a recuperar, o ramo automóvel posso recuperá-lo num ano ou dois, eu recupero. No ano seguinte, quando renovar o contrato, eu recupero, porque é uma parte pequena de algum sinistro, algum dano corporal, que possa ter pensões a longo prazo, não é? Portanto, é uma situação que se resolve no curto prazo. Portanto, isso já tem vindo a ser feito. Portanto, tem vindo a falar com as companhias. É evidente, se continuar esta tendência, se continuarmos
com esta tendência para estragar as margens e, portanto, pôr em causa o equilíbrio técnico que é a base da atividade seguradora, é óbvio que não tem problema nenhum em atuar sobre isso. Até porque o seguro automóvel, corrija-me se estou enganado, representa mais de 30%, creio eu, do não-vida, não é? Do não-vida não, representa quase 50%. Quase 50%. Pois, portanto, está aí muito dinheiro em jogo, não é? Claro. Pode estar se a coisa não for bem gerida, até pode estar o sistema, não é? Sim, mas o setor, o seguro automóvel já tem tido várias fases também, portanto já tem dado mais altos e baixos, não é? Só que recupera facilmente, não é? Portanto, ao contrário do outro que não é? Claro. E em relação às vossas ações de fiscalização, têm feito? Onde é que têm incidido? E como é que tem corrido? Fiscalização, estamos a referir em relação às companhias. Exatamente. Não é? Pronto, porque nós temos a nossa ação de fiscalização, de supervisão, é nas companhias, nas sociedades gestoras de fundos de pensões, é nos mediadores e nos corretores. Portanto, é isso que nós fazemos. Posso lhe dizer que nós temos, portanto, consoante as análises que fazemos, assim, portanto, encaminhamos equipas de supervisão para as companhias em função daquilo que é o nosso plano. Por exemplo, em relação às companhias, nós temos um plano de inspeção ou de supervisão às companhias. E resulta de coisas que podem ser uma inspeção que é feita in situ ou uma inspeção que é feita à distância. Portanto, eu posso pedir informações à companhia e trabalhar na autoridade, na entidade, esses dados, mas se eu tiver necessidade de deslocar uma equipa, eu vou lá. Okay? E isso tem acontecido? Sim, fazemos claro, isso. Com frequência. Com frequência, portanto faz parte do nosso trabalho de supervisão, não é? Portanto temos várias equipas de supervisão. E era o objetivo, se não estou enganado, reforçar até o número das inspeções, correto? Vamos lá ver. O reforçar é só consoante a necessidade, não é? Porque se eu não tiver necessidade, não vou só às companhias só por ir, não é? Portanto, se há algo... Portanto, nós temos um sistema de reporte trimestral com as companhias. E esse sistema de reporte trimestral, portanto, faço essa análise e, portanto, se há algo que não me parece que está como deve ser, não é? Eu pergunto, digam lá o que é que se passa com isto, esclareçam lá isto. E, portanto, tenho informação. Se não ficar satisfeito com as respostas que me dou, mando lá uma equipa de inspeção e digo, olha, a partir de segunda-feira está a minha equipa que vai ver o ramo X ou Y, ou vai ver a área, por exemplo, da subscrição, portanto, ou dos sinistros. Depende. E o vosso acesso é total ou devia ser maior? Não, funciona perfeitamente. Não precisamos de mais poderes. Chega. Houve aqui uma alteração significativa nos últimos anos, tendo atenção exatamente também pela crise financeira. O nosso mercado alterou-se muito também em termos de quem é o dono das seguradoras. Nós temos, hoje em dia, temos a maior parte do nosso mercado, ou pelo menos as grandes companhias, algumas delas, nas mãos de investidores estrangeiros. O que eu lhe pergunto é se esse novo investimento e esses novos players no mercado trouxeram mais solidez ao mercado e, eventualmente, mais independência das seguradoras face aos grupos financeiros aos quais pertenciam. Vamos lá ver. Perdão. Há duas situações, podemos ver isso sob dois prismas, não é? Portanto, está-se a referir ao caso das seguradoras que estão ligadas a grupos bancários, não é? Depois há as outras seguradoras que estão ligadas a grupos internacionais, não é? Portanto, são duas situações diferentes. E há algumas que se ligaram a grupos internacionais por causa dos grupos bancários. Que foram empurrados para aí. Sim, mas isso... Mas é isso, exato. A interligação que existe entre as seguradoras, vamos ver, o problema da solidez, como eu já vos disse, o problema da solidez do setor não se põe na medida em que, se nós analisarmos as margens de solvência que as companhias vêm tido nos últimos anos, o setor tem mostrado que é um setor que tem solidez. Okay? Portanto, tem arcabouço, tem uma estrutura forte e que suporta e que tem suportado os choques todos. Portanto, os choques que aconteceram na economia e na área financeira, tudo isso tem-os suportado. E, portanto, não se põe o problema das aquisições que sejam aquisições com o sentido de reforçar a solidez, não é? Mas sim como uma forma de que, portanto, existem razões diferentes que não sejam da solidez. Por exemplo, o caso da Fidelidade, que foi feita, portanto, o Grupo Caixa, portanto, a Caixa Seguros vendeu a Fidelidade em janeiro de 2014. A FOS1. Vendeu à FOS1. E, portanto, porquê que a Caixa vendeu? A Caixa vendeu
porque nós estamos debaixo do programa da Troika, não é? E a Caixa precisava de realizar dinheiro, não é? Portanto, e fez um bom negócio, portanto, e teve que, entre aspas, desfazer-se da companhia para realizar dinheiro para cobrir os seus rastos de capital que necessita. Mas daí eu perguntar, porque, por exemplo, não pondo a questão exclusivamente na solidez, mas o facto de vir um investidor como este, que até já comprou outras coisas e eventualmente estará interessado em comprar mais, é um investidor que tem digamos, bolsos um bocadinho mais fundos para não só capitalizar a empresa, como investir na empresa. Era nesse sentido que eu lhe perguntei se estes novos players no mercado podem ajudar a fortalecer o mercado, porque tem uma capacidade de investimento aparentemente muito maior do que as companhias nacionais, sobretudo depois deste período. Não é? Vamos ver, o mercado, estamos a falar no mercado interno, portanto, no nosso mercado, ele é o que existe, não é? Portanto, é evidente que esses grupos, portanto, no caso que falou da Fossum, tem uma vantagem que a Fossum, além de estar no nosso mercado, procura outros também, através do mercado nacional. Por exemplo, se repararam, no caso da Fossum, a Fossum comprou a Fidelidade e a Fossum pôs, portanto, a sua sede em Lisboa. Portanto, e se quiserem, posso dizer porque é que isso aconteceu. Já agora. Teve a sua intervenção. Foi com a minha intervenção. Exato. Ok? Pronto. Porquê? Porque a Fossum pensou, vamos fazer uma holding no Luxemburgo, fazer não sei onde, e eu disse, olha, eu não gostava muito disso, eu gostaria mais que a sede ficasse em Lisboa. Por já só tem vantagem. Se vocês querem ir para Angola, querem ir para Moçambique, querem ir para o Brasil, era bom a ponto de ser feita por aqui. E eles depois disseram-me, sim senhor, olha, estamos de acordo consigo, vamos pôr a sede em Lisboa. E a sede ficou em Lisboa. Portanto, aí, em termos de grupo, não é? Foi bom para o país, não é? Que temos a sede em Lisboa e, portanto, a companhia parte daqui para outros voos, não é? Isso, no fundo, perspectivando um bocadinho o futuro, do seu ponto de vista, este interesse, até porque uma vez que as empresas, as seguradoras, não têm tido os mesmos problemas e têm suportado, enfim, os abalos do mercado, são apetecíveis, não é? E, portanto, isto significa que poderemos ainda não ter assistido à consolidação e ao ajustamento do mercado e que poderemos vir ainda no futuro a ter aqui outras aquisições ou outras fusões? Eu penso que sim, que há condições para haver mais processos portanto, de aquisições no nosso mercado. Não é? Porque, se repararem, portanto, o próprio exemplo que eu vos dei da Fidelidade, se olharmos para outros seguradoras que estão ligadas com bancos, os bancos também têm limitações aos investimentos. E com o Basileia 3, que ainda não está em vigor, mas o Basileia 3 vai obrigar, quando existem participações qualificadas, ou seja, acima de 10%, as cargas de capital para o banco são maiores. E, portanto, vai ter que ter mais capital. Ora, para o banco não lhe interessa isso, porque se tem que ter mais capital não lhes interessa. Então, qual é a tendência que temos vindo a verificar? Temos vindo a verificar que os bancos têm vindo a vender as suas seguradoras e a ficar com uma participação inferior a 10% para garantir a distribuição, os canais de distribuição. É isso que tem-se vindo a fazer. Portanto, é natural que isso continue, que esse processo continue exatamente porque os bancos depois não querem pôr mais capital, não é? No caso do BCP, por exemplo, tem muita tradição e de facto já fez essa gestão a preparar as novas regras de capital. Mas o que é que o preocupa nesses processos, por exemplo? E nesse ajustamento? Nós temos regras muito precisas para os investimentos, portanto, e as regras que existem dá-nos, conforme se tem demonstrado durante o passado, dá-nos segurança sobre a estabilidade do setor, não é? Portanto, eu, em relação às aquisições que venham de fora ou de dentro, a mim não me importa muito. Portanto, eu quero é que o setor funcione, que o setor seja um setor competitivo, que seja um setor transparente, seja um setor onde a defesa do consumidor tem que estar em cima da mesa, não é? Portanto, a proteção do consumidor em cima, e portanto é isso que eu quero. Portanto, se o capital é estrangeiro ou é nacional, a mim não me preocupa muito. É evidente que, como português, eu gostaria que existisse uma seguradora ou duas que tivesse capital português, mas como supervisor, a mim isso não me preocupa. Preocupa-me que o mercado funcione. E há seguradoras a trabalhar mais em Portugal ou nem por isso?
Vamos ver, nós temos 44 seguradoras neste momento em Portugal. Das 44 seguradoras, eu posso dizer que existiram condições nesse processo, como dissemos há pouco, de serem feitas ainda algumas aquisições. Eu acho que poderá haver condições para algumas desaparecerem, não é? Portanto, haverá condições. Mas também lhe posso dizer, por exemplo, já assistimos, ainda no final deste ano, por exemplo, seguradoras que estavam cá como sucursais e que acreditaram no nosso mercado e que se transformaram em sociedades de direito português. Não é? Portanto, vêm apostar no nosso mercado. O caso da General que falou. Queria lhe perguntar uma coisa, voltando, passando aqui para um dossiê dos mais importantes dos últimos anos em Portugal, foi o dossiê BES, neste caso a ligação do antigo ISP, este dossiê era via tranquilidade, mas tudo o que se passava naturalmente no BES era importante para qualquer área do setor financeiro em Portugal. Deixou algumas críticas ou alguns reparos à forma como foi articulada a passagem de informação entre os vários supervisores. Isto é uma área tripartida, e queria lhe perguntar o que é que correu mal nesse aspecto e, tendo em atenção o desfecho, no fundo aquilo que nós hoje já sabemos, o que é que a autoridade teria feito diferente, obviamente se já conhecesse o resultado final do jogo. Vamos ver, está-se a referir, portanto, à garantia e ao penhor que foi dado da companhia, não é? E também me estou a referir ao facto da tranquilidade durante algum tempo e sobretudo naqueles períodos mais apertados para o Grupo Espírito Santo ter sido utilizado como um financiador, se calhar para além dos limites do razoável, de um grupo que estava em dificuldades financeiras. Vamos ver, se nós olharmos para o setor em geral e para as empresas, portanto, do setor que tem banca, não é? Nos últimos anos, portanto, a maior parte das seguradoras tem andado com os bancos ao colo. Perdão. Seja através da distribuição de dividendos, portanto, não foi só o Grupo BES, foram outros também, não foi só o Grupo BES, ou com a distribuição de dividendos, com comissões de distribuição de seguros, que representaram uma boa fatia da sua conta de resultados durante esses últimos anos, não é? Portanto, isso foi feito. No caso concreto da tranquilidade que se está a referir, portanto, todas elas usaram as seguradoras, todos os bancos usaram as seguradoras no sentido de aproveitar ao máximo, maximizar, portanto, o cash que a seguradora tem. Porque a seguradora cobra primeiro e paga depois e, portanto, tem que ter essa gestão sã e prudente para garantir que no futuro tem lá o dinheiro. E, portanto, se o dinheiro é recebido à cabeça, ele tem que estar em algum lado, não é? Portanto, normalmente... Convém, não é? Portanto, e nas seguradoras está, o notícias não está, mas nas seguradoras ele está lá, não é? Porque a forma, não sei se posso-vos dizer, por exemplo, a forma que as seguradoras têm para controlar a sua solidez tem dois caminhos. Portanto, um é aquilo que eu vos falei há pouco, é a margem de solvência, e a margem de solvência este ano fechou em 213%, ou seja, eu tenho de responsabilidade 100 e tenho 213 por essas responsabilidades. Mas além disso, há outro critério que também que a atividade seguradora tem, que é a representação das provisões técnicas. Portanto, nós temos provisões técnicas, portanto, que têm a ver com o que são as responsabilidades futuras da seguradora, e nós temos de ter ativos a representar essas provisões técnicas. Portanto, e fazer o ALM, o Asset Liability Management, portanto, a gestão de ativos, de forma que os ativos que eu tenho estejam de acordo com as responsabilidades que eu tenho. Tem que fazer um matching. Tem que fazer um matching. E, portanto, isso tem permitido... Porque é que isto é importante? Essas duas formas de ver como é que a seguradora, portanto, cria a estrutura para ser sólida. É por estas duas vias. Se reparar, posso dar um exemplo. Por exemplo, no ramo não vida, a maturidade média dos investimentos do setor segurador são 7 anos e meio. Ora, se eu tenho uma crise durante 3 anos, se eu tenho ali maturidades médias de 7 anos e meio, eu posso muito bem sujeitar-me a uma crise e passar por ela como passámos sem ter problemas, não é? Mas no caso da tranquilidade, acabou por não responder. O que é que... Há algo que agora, sabendo melhor o que se passava, o que se passou e o desfecho, há algo que teria feito diferente em termos de supervisão?
Vamos lá ver, por bom princípio, eu entendo que uma seguradora nunca poderá ser dada como garantia ou como penhor, seja em que circunstâncias for. Okay? Daí, na altura, manifestei o meu desagrado que se tivesse feito dado as ações da companhia como garantia do Grupo BES e depois que se tenha transformado em penhor. Porquê é que eu digo isto? Que entendo que não pode ser feito? Porque o património de uma seguradora não é dos acionistas. O património de uma seguradora, as previsões matemáticas técnicas matemáticas estão constituídas, são para garantir responsabilidades futuras. Isto pertence a quem? Pertence aos sinistrados, pertence aos pensionistas, pertence aos tomadores de seguros. E o remanescente que existir é que pertence aos acionistas. Portanto, estar a usar o património de uma companhia, no caso concreto, se não tivesse sido a atuação da autoridade de supervisão, não tínhamos chegado ao que chegámos hoje. Okay? Portanto, passou despercebido, ninguém se apercebeu da situação, mas a companhia acabou por estar desde o dia 6 de junho, acabou por estar, eu não diria intervencionada, mas com uma gestão controlada desde 6 de junho. Cá fora ninguém soube de nada. Okay? Portanto, a companhia funcionava, não podia distribuir dividendos, não podia fazer compras, não podia fazer vendas sem autorização minha. Okay? E, portanto, o que é que isso permitiu? Permitiu que a companhia continuou a funcionar normalmente. Houve uma decisão que foi tomada em junho, portanto, naquela semana, em maio e junho, onde compraram o tal papel comercial, que era isso que... o tal papel comercial, onde, portanto, nós, quando eu soube disso no dia 6, todas as companhias do grupo tinham que reportar todas as operações que faziam, o que permitiu que o setor, durante o ano 2014, o setor no seu conjunto, nos ramos reais, caiu 0,1, portanto, e a seguradora cresceu 0,8, portanto, a seguradora cresceu. Portanto, ou seja, se não fosse a intervenção que nós tivemos, onde fazíamos um acompanhamento permanente com a gestão, portanto, com a administração, sobre a situação da companhia, seguramente que a companhia, no dia 15 agora de janeiro, quando fizemos a operação do closing da venda, se calhar não tinha chegado lá. Mas a questão que se coloca aqui é que, na verdade, conforme informou na altura a Assembleia da República, só no dia 28 de junho é que tem conhecimento numa reunião de reguladores que a tranquilidade tinha sido dada como garantia de penhor ou provisão. Como garantia. Exatamente. Feita pelo Espírito Santo Financial Group. E, portanto, há aí uma falha de comunicação entre os reguladores, que é apontado na altura, ou seja, a informação que o Banco de Portugal já dispunha e que não lhe passa a si, e por isso a minha questão é... esse caso em concreto, o que é que já vos levou a alterar em termos de procedimento? O que é que mudaram? Quer dizer? Vamos lá ver. Isso foi uma situação que aconteceu e, portanto, bastante desagradável, como eu tive a oportunidade de dizer na altura, mas, portanto, isso já me levou a alterar, portanto, aquilo que eu disse, que não entendo que uma seguradora não pode ser dada como garantia ou como penhor. Portanto, neste momento está em fase de preparação a transposição da Diretiva da Solvência 2. E nós vamos ter que fazer a transposição da diretiva até final deste mês. Portanto, eu já aproveitei na transposição da diretiva, que vai ser aprovada, portanto, tem que ser aprovada até neste mês, já está lá, portanto, um artigo onde, da mesma forma que as vendas ou aquisições de participações qualificadas acima de 10% têm que ter a minha autorização da autoridade de supervisão. Portanto, da mesma forma que as vendas ou compras têm que ter autorização, passa a ficar, a partir da transposição da diretiva, que qualquer tipo de garantia, penhor ou promessa de garantia ou de penhor tem que ter autorização, uma participação qualificada, naturalmente, claro. Tem que ter a aprovação prévia do supervisor. E, portanto, porque é que podia acontecer aí? Imagine que o penhor é executado. Vamos imaginar, o penhor era executado. E o penhor é executado e aparecia uma entidade qualquer, dizer, olha, eu tenho aqui estas ações, que executei o penhor, estou aqui, eu sou o novo dono. E eu disse, pois, mas eu assim não aceito como dono de uma seguradora. Depois em que é que ficávamos? Portanto, ficámos aqui num vazio, não é? Por isso é que há essa proteção de que as participações qualificadas, não é, têm que ter o nosso acordo, portanto, a nossa não oposição à operação. E, portanto, a partir de agora, quando fizer a transposição da diretiva, isso já vai estar, relativamente às garantias e penhores, vai estar também. E a informação, a troca de partilha de informação com o Banco de Portugal?
Não, nós partilhamos informação. Mas não correu bem, a questão é essa. Pois, não o que houve... é que já fizeram entretanto? Falaram sobre o assunto? Decidiram posso alguma dizer coisa? que depois, após essa da operação ter sido feita, quando se faz a separação do BES, não é? E dos ativos, obviamente aí já houve um diálogo aberto e, portanto, participei juntamente com o Banco de Portugal na separação, portanto, desses ativos, onde as seguradoras do grupo ficaram do lado do Banco Bom, exatamente para permitir que a transação se fosse feita, porque se as seguradoras fossem parar ao chamado Banco Mau, o que acontecia era para liquidar, não é? Ora, o que é que temos ali? A seguradora Tranquilidade tem 2 mil milhões de ativos. Criávamos aqui no próprio mercado financeiro alguma instabilidade no próprio mercado financeiro se tivéssemos que colocar 2 mil milhões de ativos no mercado e 750 empregados que lá estavam, não é? Portanto, desta vez já foram ouvidos. Muitas vezes ficamos com a ideia, não sei se corresponde à verdade ou não, que a Autoridade de Seguros acaba por ser não ter a mesma relevância das outras autoridades. Sente isso também? Não a consideram como tal, não quer dizer que não tenha, mas os parceiros, os outros supervisores não a consideram como tal. Isso é falta de conhecimento, e daquilo que é a atividade seguradora. Okay? Portanto, a nível, quando começamos a nossa conversa, em que eu disse que eu queria incutir, portanto, uma cultura seguradora, mas isso tem a ver com alguma coisa que foi feita. Isso revela ou provém da falta de conhecimento que existe da atividade seguradora. Porque se as pessoas soubessem o que é que releva na atividade seguradora, qual é a importância da atividade seguradora dentro do país, tanto sob o ponto de vista económico, financeiro e social, veriam que a atividade seguradora se calhar é mais importante que outros setores. Eu dou-lhe um exemplo. Os seguros, portanto, têm de ativos, sob gestão, cerca de 51 mil milhões de ativos. Os fundos de pensões são 17 mil milhões de ativos. São quase 70 mil milhões em ativos. Ativos esses que estão investidos nos mercados. Portanto, fazem parte, que é o maior investidor institucional. Portanto, é o setor segurador. Além de ser o maior investidor institucional, também tem sido um setor gerador de emprego. Portanto, desde com crises ou sem crises, o número de empregados diretos do setor segurador são cerca de 12.300. Indiretos, só de mediadores e agentes, são 24 mil. E corretores são 100. Não é? Se pensarmos também nos indiretos, tanto ainda os indiretos, como os médicos, os hospitais, as reparações de automóvel, portanto, tudo isso, veja a importância que o setor segurador tem na economia. Eu vejo, a minha questão é se os outros também veem, os outros supervisores, se atribuem igual importância. Vamos ver, há um erro no nosso sistema financeiro, não é? Portanto, há um erro no nosso sistema financeiro. Os supervisores financeiros são 3, como sabe. Certo. Portanto, e há um erro, entende-se, é que normalmente toda a gente, quando se fala em setor financeiro, só pensa que o setor financeiro é banca. Exato. É banca. O que é errado. Portanto, com estas observações que eu lhe fiz relativamente à importância que o setor tem, vê-se claramente que o peso na economia, sob um ponto de vista económico, social e financeiro, é muito maior no setor segurador do que é no setor bancário. Mas é que aquilo que nós vemos é exatamente por este regime de 3 supervisores, nem em todos os países é assim, essa discussão até chegou a acontecer em Portugal, sem haver grande alteração. Nós vemos sempre o Banco de Portugal como o grande supervisor, talvez pelo peso institucional que tem, a CMVM a seguir, não pelo peso institucional, mas porque é muitas vezes muito vocal na sua atuação. E o ISP aparece um bocadinho atrás, neste caso a autoridade, tem a ver com descrição, ou seja, a sensação que há de que a área de supervisão dos seguros está um pouco subalternizada às outras, tem a ver com a descrição, tem a ver com uma atuação passada, se calhar demasiado low profile? Vamos ver, a atuação que nós temos na autoridade de supervisão é uma atuação direta, portanto, é objetiva juntamente dos supervisionados. E não pretendemos, nessas ações, andar a fazer muito alarido em relação à volta disso. Okay? Portanto, tanto como digo, se eu tivesse feito outro tipo de atuação com tranquilidade, se calhar neste momento já não havia tranquilidade, estava em processo de liquidação. Okay? Portanto,
há uma atuação direta junto dos supervisionados e, portanto, mantemos uma relação muito estreita. Eu falo com as administrações das companhias com muita frequência e qualquer problema que surja, estou logo a tratar dele com eles. Ainda neste caso do BES, o Instituto de Seguros de Portugal, na altura, agora a autoridade, ameaçou retirar a licença de atividade à Tranquilidade para forçar a venda. A minha questão é, precisa a autoridade de recorrer a estas fórmulas? Não devia ter autoridade suficiente para poder alcançar o mesmo objetivo sem estar, enfim, com esta ameaça, com este tipo de pressão? Não, mas não era uma ameaça, era uma realidade. Sim. Okay. Aquilo era uma realidade, quer dizer, não era ameaça. Não precisa ser tão extremista. Não é? Portanto, vamos lá ver. Isso é um dos instrumentos que a autoridade de supervisão tem, não é? Portanto, é retirar a autorização de funcionamento da companhia, não é? Agora, e porquê? Porque, repare, nós começámos... Portanto, o problema da tranquilidade... Fez isso para proibir, quer dizer, para forçar a venda, não é? Não foi para forçar a venda, foi dizer eu quero isto pronto até a data tal, não é? Porque senão eu retiro a autorização de funcionamento. Porquê? Porque eu tenho que pensar que, e como eu vos disse há pouco, o património da seguradora tem que ser defendido. E se não há uma atuação do supervisor nesse sentido, o património desaparece e depois não há dinheiro para pagar aos pensionistas, não há dinheiro para pagar aos sinistrados, não há dinheiro para pagar aos trabalhadores, não há dinheiro para pagar a ninguém, percebe? E, portanto, daí que foi dado um prazo, olha, isto é até esta data, e pode ter a certeza que, se não tivesse feito, retirava a autorização. Queria lhe perguntar, falou exatamente, já tocou várias vezes nesse ponto dos pensionistas e das responsabilidades. É uma área que não é muito transparente. Onde é que é aplicado efetivamente o dinheiro para cobrir reformas? Tem também sob a sua alçada de supervisão a maior parte dos PPRs, porque a maior parte dos PPRs são sob a forma de seguro e são uma forma muito procurada pelos portugueses para poupar para a reforma. É verdade ou não que há alguns perigos e algumas práticas não tão saudáveis em termos de concentração de risco da aplicação desse dinheiro? Vamos lá ver. Isso é uma questão que temos vindo a discutir, portanto, em Frankfurt, no âmbito da EIOPA, até vis a vis o processo de transposição da Solvência 2. O investimento feito, portanto, a carteira de ativos dos fundos de pensões, portanto, no total são, como eu disse, são cerca de 17 mil milhões de euros que estão em fundos de pensões. Desses, cerca de 9% estão em dívida pública portuguesa. E, portanto, depois há outra parte, 15% está em dívida pública de outros países e, portanto, está em dívida privada. Portanto, há aqui uma repartição dos investimentos em vários tipos de investimentos, exatamente para reduzir o risco de concentração. Okay? Ora, uma das questões que temos vindo a discutir, e, portanto, no âmbito até do processo de Solvência 2, é que a Europa entende... quando se aplicar a Solvência 2, de que os investimentos em dívida pública portuguesa, pelo facto de não ter rating, não é? Portanto, vai obrigar as seguradoras a ter mais capital. Ora, o que é que isso significaria se isso fosse em frente e que eu tenho vindo a discutir, portanto, lá fora, no sentido de defender os interesses dos portugueses, e, portanto, os interesses de Portugal, no sentido de que isso não possa ser aplicado a Portugal. A Espanha está a fazer a mesma coisa. Portanto, porquê? Significava que nós temos neste momento, por exemplo, as seguradoras têm investido em dívida pública portuguesa cerca de 9 mil milhões de euros, portanto, que estão investidos, dos 51 mil milhões a 9 mil milhões que estão em dívida pública portuguesa. O que é que resultaria daí? Portanto, as seguradoras não compravam dívida pública portuguesa, não tinha rede, depois iam comprar da alemã. Não é? E quer dizer, o dinheiro dos portugueses andava a financiar a dívida alemã. E depois a Alemanha vinha-nos emprestar o dinheiro, portanto, a 3 ou 4 ou 5%. Não é? Portanto, era um bom negócio. Não é? E, portanto, isso temos vindo a defender essa posição, porque parece-me que se eu tiver em 51 mil milhões, 9 mil milhões em dívida pública portuguesa, é porque há alguma dispersão do risco, não é? Portanto, e isso é histórico recente de default ou de coisas desse tipo. Portanto, o rating é o rating, não é tudo. Não é? Mas o que eu lhe perguntava era outra coisa, era é verdade ou não que um fundo de pensões de um determinado grupo financeiro, qualquer um, tende a aplicar boa parte desse dinheiro em ativos desse grupo financeiro? Não, tem que haver uma dispersão.
Mas a prática, existe a dispersão necessária? Sim. Não, bem, nós temos um conjunto de regras, para os investimentos, não é? E com aquilo que vai vir aí, portanto, com a Solvência 2, as regras ainda serão nessa matéria ainda serão mais precisas. Posso-vos dizer que, por exemplo, nós fizemos o ano passado um estudo de impacto quantitativo, portanto, um Quantitative Impact Study, para verificar se as seguradoras que se estivessem a trabalhar já em ambiente de Solvência 2, qual era a situação delas, não é? Exatamente o que identificamos foi que, em alguns casos, hoje, no caso das seguradoras, havia algum risco de concentração, mas que as regras de Solvência 2 só se aplicam a partir de 1 de janeiro de 2016 e, portanto, durante este período há tempo para corrigir essa concentração. Mas diga. E portanto, os valores que chegamos, portanto, todo o setor, no seu conjunto, mesmo a trabalhar em Solvência 2, portanto, com o estudo que fizemos, tinha um nível de solvência acima de 100%. Neste momento, portanto, as normas técnicas estão a ser portanto, transpostas para ser aplicadas. Continuamos a trabalhar com as companhias, diretamente. Todas as semanas, para não dizer todos os dias, temos reuniões com as companhias para ver qual é o estádio de avanço em relação à aplicação dos princípios da Solvência 2. Por exemplo, fizemos em dezembro uma carta a todas as companhias em que elas tiveram que mudar até ao dia 30 de janeiro qual era o ponto da situação da aplicação da Solvência 2. Portanto, eles têm que se preparar. Isto porquê? Porque estamos em fevereiro, não é? Faltam 11 meses, não é? Já não chegam 11 meses para que passemos a trabalhar com Solvência 2. Ora, cada dia que passa, se não se fizer, é dia perdido, portanto já não se recupera. E, portanto, é bom que as seguradoras, e elas têm consciência disso, que têm que se preparar, porque havia uma ideia, isto vai ser adiado outra vez, foi adiado várias vezes. Não é. Portanto, neste momento é uma realidade. E, portanto, as companhias estão-se a preparar todas para isso. E a resposta, posso dizer, o estudo de impacto quantitativo, portanto, que fizemos o ano passado, fizemos às 42 que estavam na altura, obrigatoriamente a todas tiveram que fazer, não deixámos que faz quem quer, não. As 42 tiveram que fazer. E todas fizeram. Eu queria só voltar um bocadinho atrás para uma coisa que me parece importante e que me deixou um bocadinho preocupado e eu gostava que me descansasse. Falou várias vezes na solidez do setor, referindo os rácios, as previsões técnicas, esses indicadores importantes para aferir. Não teme que, tal como aconteceu na banca, em que tínhamos bancos com rácios reportados extraordinários, esses rácios, no caso das seguradoras, pura e simplesmente não sejam verdade? Não por aquilo que eu vos disse há pouco. Quer dizer, nós temos aqueles dois indicadores, não é? Que é a margem de solvência e a representação das previsões técnicas. E fazemos o ALM, o Asset Liability Management, que é feito, ok? E, portanto, nós antecipamos, portanto, ao calcular as previsões matemáticas, portanto, as previsões técnicas, estamos a antecipar quais são as responsabilidades futuras, ok? Ora, isso é feito por uma técnica, portanto, que há na atividade seguradora, que é fundamental, que é a técnica atuarial. Okay? E se vocês forem ver, diga-me em quantos bancos é que há atuários, onde é que essa preocupação para calcular as responsabilidades futuras existe. Não há nenhum. Portanto, a fiabilidade desses números não lhe merece qualquer reserva pelo método que é utilizado para... Portanto, estamos confortáveis com isso. Portanto, os desvios, quer dizer, que se poderiam pensar que havia desvios ou que os dados estão são falsos, não é? Que era o que eu estava a dizer, são falsos. Não, nós acompanhamos, temos maneira de cruzar a informação. Portanto, eu tenho o reporte das companhias que é trimestral. Posso dizer, por exemplo, em junho, quando foi a tranquilidade, passaram a fazer reportes semanais. Portanto, havia dúvida, olha, eu quero um reporte semanal. E eu tinha lá as informações todas, semanalmente. E, portanto, eu sabia, acompanhava passo a passo toda a evolução da companhia. No final, costumamos sempre lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Vitória. Vitória Companhia? Sim. Ou outra Vitória que gosto mais? Pode... Não, Vitória Companhia, vejo com carinho. Porque eu fui presidente do Conselho Fiscal da Vitória durante muito tempo. Daí a palavra. Carlos Costa. Bom técnico. Banco Espírito Santo. Um problema. Futebol. Benfica. Portugal.
economia. Dr. Professor José Almassa, Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco nesta entrevista conjunta Antena 1 Diário Económico, entrevista que já sabes está disponível em www.rtp.pt. Boa noite.